Você parece neutra sobre os judeus na Palestina. Fiquei confusa com algumas coisas que disse. Não, eu não sou nada neutro. Eu sou totalmente sionista e pró-Israel. E me desculpe se passei essa impressão. Isso foi totalmente sem querer. Porque veja, olha, você não pode. Eu passei mais de 30 anos tentando conscientizar as pessoas sobre a jihad islâmica e como ela ameaça todas as pessoas livres. E você não pode ser contra a jihad sem apoiar Israel, porque Israel está na linha de frente da jihad global. E a mesma ideologia que nos atingiu em 11 de setembro e que enfrentamos com a República Islâmica do Irã, Israel enfrenta todos os dias. E aquelas pessoas que dizem isso, e sei que são muitas, talvez alguns de vocês hoje, espero que não, mas aquelas pessoas que estão dizendo que, sabe, defendo a ideia de América em primeiro lugar, e isso significa que sou contra uma aliança com Israel. Isso está completamente errado. Você se une a quem tem os mesmos interesses. América em primeiro lugar não significa, nem deve significar, América sozinha. E devemos cultivar alianças com pessoas que enfrentam o mesmo tipo de ameaça, e assim somos mais fortes contra essa ameaça. E também, claro, Israel é a única sociedade livre no Oriente Médio e assim por diante. Existem vários motivos pelos quais a aliança deve ser mantida, mas de qualquer forma, eu sou a favor. Agora, você deve ter ouvido que, enquanto tudo isso acontece, conseguimos alcançar a paz com o Irã, e há muita discussão sobre isso, muita controvérsia. A situação está bastante indefinida, mas há algumas coisas das quais podemos ter certeza neste momento. E uma delas é que a República Islâmica do Irã, na verdade, não vai parar de lutar. Sinto muito ter que dizer isso para você, mas essa é a realidade, porque esta não é uma guerra da forma como as pessoas nos Estados Unidos e na Europa geralmente entendem o que é uma guerra. No final da Primeira Guerra Mundial, houve o Tratado de Versalhes, que foi assinado por todas as partes, vencedores e derrotados, e houve paz. No final da Segunda Guerra Mundial, os alemães e os japoneses também assinaram instrumentos de rendição e tudo acabou. Agora, isso não é como nenhuma dessas ocasiões, porque para a República Islâmica do Irã, isso não é uma guerra, é uma jihad. Agora, qual é a diferença? Jihad, em árabe, significa luta, e existem todos os tipos de lutas, assim como em inglês. Pode haver a luta para perder peso, ou parar de fumar, ou algo assim, e também a grande luta entre civilizações, como vimos na Guerra Fria, entre sociedades livres e sociedades comunistas. Agora, a República Islâmica do Irã está travando uma jihad, e o significado principal de jihad, tanto para eles quanto para a teologia islâmica clássica, é a guerra contra os descrentes para estabelecer o domínio da lei islâmica. E essa guerra é exigida e ordenada por Alá, o ser supremo no livro sagrado, o Alcorão, que o Islã reverencia e, consequentemente, nunca pode ser negociada. Se você é cristão, sabe do que estou falando? Ou judeu, ou realmente de qualquer outra religião, mas judeus e cristãos conhecem os 10 mandamentos e os 10 mandamentos não podem ser negociados. Você não vai sentar à mesa de negociações com alguém e dizer, sabe, eu realmente não gosto daquela parte sobre roubar. Vamos tirar isso ou eu troco isso por outra coisa. Não é negociável, é a palavra de Deus. É a mesma coisa no entendimento islâmico de jihad. Não é negociável. Você não concorda em não levá-la adiante. Você pode concordar em fazer uma pausa por um tempo. Mas então, na lei islâmica, existe uma regra de que se um exército muçulmano está lutando contra um exército não muçulmano, há apenas um motivo pelo qual você pararia e faria um acordo. E esse motivo é se você estiver perdendo. Se você estiver perdendo e precisar de tempo para se recuperar e lutar melhor depois, assina um acordo com a parte dos infiéis. Caso contrário, não há justificativa para fazer isso. Agora, a República Islâmica está agindo de acordo com essa suposição? Não há motivo para pensar que não está. Afinal, é uma república islâmica. O que é uma república islâmica, se não uma república orientada para o Islã? É importante entender que o Islã não é só uma religião. Assim como o jihad não é uma guerra no sentido ocidental, o Islã também não é uma religião no sentido ocidental. É uma religião no sentido de que afirma relacionar os seres humanos a Deus. E é isso que todas as religiões afirmam fazer. Esse é o significado da própria palavra.
mas também é um sistema político, e é um sistema político que é supremacista, excludente, expansionista e violento. Supremacista, excludente, expansionista e violento tem que ser supremo. Maomé, o profeta do Islã, disse que o Islã deve dominar e não ser dominado. E não existe possibilidade prevista na lei islâmica em que os crentes do Islã e as pessoas que não acreditam no Islã tenham direitos iguais em uma sociedade. O Islã deve dominar e não ser dominado significa que os muçulmanos têm direitos especiais que os não muçulmanos não têm. E essa é a única sociedade justa e perfeita do ponto de vista da lei islâmica. E os muçulmanos têm a responsabilidade de travar guerra para estabelecer essa sociedade. Isso não significa que todo muçulmano faz isso, assim como nem todo cristão ama seus inimigos e oferece a outra face. Mas Jesus disse: ame seus inimigos e ofereça a outra face. Se você cristão é cruel e vingativo, isso ainda está escrito. E se você é um muçulmano que não está travando guerra contra os descrentes, ainda assim a ordem continua lá no Alcorão e ainda está sendo seguida por entidades como a República Islâmica do Irã. Então, por que eles fizeram esse acordo com o Trump? Justamente para ganhar força e lutar novamente de forma mais eficaz. Também precisamos entender que esse é o motivo pelo qual existe um conflito. Ninguém nunca para e pergunta: bem, por que estamos lutando contra a República Islâmica do Irã? O Irã está bem longe daqui. Eles realmente não têm relação com os Estados Unidos. Qual é o motivo para que o Irã, logo o Irã, seja tão antagônico a ponto de ter que existir esse conflito desde o início? É curioso como raramente você ouve essa pergunta sendo sequer considerada. E eu vou te dizer por que existe esse conflito entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã. Antes da República Islâmica ser estabelecida, em 1979, o Irã era um aliado dos Estados Unidos e tinha uma forte orientação ocidental. E quando a República Islâmica foi estabelecida e o Shah, ou rei do Irã, foi deposto em 1979, o Irã imediatamente se tornou antagônico em relação aos Estados Unidos, fez reféns, invadiu a embaixada dos Estados Unidos, fez reféns, manteve-os por 1 ano e meio e desde então tem estado em clima de guerra e se declarado inimigo dos Estados Unidos. Na verdade, você sabe como é. Se você é cristão, vai à igreja no domingo, ou pelo menos teoricamente, vai à igreja no domingo. Muçulmanos vão à mesquita na sexta-feira ao meio-dia e ouvem um sermão. E por isso, sexta-feira é o grande dia para a oração congregacional na mesquita. E na República Islâmica do Irã, o governo ordenou que as pessoas nas orações de sexta-feira toda semana entoem "Morte à América". Então você pode simplesmente parar e pensar sobre isso. Se você vai à igreja, ou à sinagoga, ou qualquer outro lugar, imagine se eles se levantassem no final do culto toda semana e começassem a entoar "morte ao Irã" ou "morte a qualquer pessoa". É inconcebível. Mas é isso que realmente é ordenado na República Islâmica do Irã. Agora, por quê? Qual é o grande problema? Por que eles nos odiariam dessa forma? O Ayatollah Khomeini, que fundou a República Islâmica do Irã, disse que essa revolução não era só para o Irã, ela deveria ser exportada. Não foi uma revolução que apenas transformou o Irã em uma república islâmica, mas o que ele imaginava era que o mundo inteiro ficaria sob o domínio da lei islâmica. Agora, se você tem uma visão global assim e acha que eventualmente o mundo inteiro vai estar sob esse tipo específico de governo, então quem é o seu principal concorrente? Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o principal governo representativo do mundo. E assim você tem um governo que deriva seus justos poderes do consentimento dos governados. Você já ouviu essa frase? É um dos principais fundamentos da República Americana que nosso governo deriva seus justos poderes do consentimento dos governados. É por isso que votamos. É por isso que os representantes do povo americano podem ser tirados pelo voto e substituídos, porque eles não têm mais o consentimento dos governados. No esquema islâmico, o consentimento dos governados não importa. O governo também não deriva seus poderes do consentimento deles. Ele deriva seus justos poderes da lei de Alá. E a lei de Alá é implementada pelo governo, gostem as pessoas ou não,
E é isso. Então, se você acha que está trazendo a lei de Deus para o mundo inteiro e que precisa fazer isso e travar guerra contra outros países para trazer a lei de Deus e impô-la a eles, então seu principal concorrente é o país que diz que o governo deve derivar seus justos poderes do consentimento dos governados. Então eles odeiam a América e gritam morte à América, não o povo iraniano, mas a liderança. O povo iraniano, há muitas pessoas que se lembram de como era antes de 1979 e elas não gostam do novo regime. Mas também o Irã é meio que o exemplo do que acontece quando você tem leis de controle de armas. O governo tem todas as armas, o povo não tem nenhuma. Então, mesmo que às vezes toda a nação tenha se levantado e milhões de pessoas tenham ido às ruas protestar contra o governo, eles simplesmente matam algumas centenas, algumas dezenas de milhares deles. Eles mataram 40 mil pessoas nas ruas no início deste ano. Eles não se importam. Eles não derivam seus poderes justos do consentimento dos governados. Eles governam pela lei de Alá. E Alá diz: espalhem o terror entre os inimigos de Alá. Assim, se aplicam sua lei, consideram quem protesta inimigo de Alá. Eles espalham o terror entre eles, matando alguns impunemente. E é assim que eles operam. Eles também gritam morte a Israel, porque Israel está em uma terra que eles acham que pertence ao Islã, já que um dia foi governada sob a lei islâmica. Toda a terra que já foi do Islã pertence para sempre aos muçulmanos. E eles têm outra passagem no Alcorão, capítulo 2, versículo 191, que diz: expulsem-nos de onde eles expulsaram vocês. Muito simples, expulsem-nos de onde eles os expulsaram. Então veja, se você acha que essa é a lei de Deus, que essa é a revelação do divino, do único ser supremo, e ele está dizendo: vocês costumavam ter aquela terra e agora não tem mais, então expulsem-nos. Esse é um mandamento tão importante quanto os 10 mandamentos para os cristãos. Assim você luta achando que é uma guerra santa religiosa e eles nem compartilham fronteira com Israel? Eles não têm interesses concorrentes econômicos ou militares em nenhum lugar. Eles só odeiam Israel porque está no que eles consideram ser uma terra islâmica e odeiam os Estados Unidos por interferirem no projeto deles de exportar a Revolução Islâmica globalmente, ou exportar a Revolução Islâmica, para o mundo todo. Então chegamos a esse acordo. Isso deveria ter sido um sinal de que eles estavam admitindo que estavam perdendo. Veja, esse é um grande problema que temos hoje nos Estados Unidos, que é o fato de não haver ninguém no governo prestando atenção ao que estou dizendo a vocês hoje sobre a jihad. Se você olhar para as declarações do governo iraniano desde 1979, todas elas você pode ler, e todas elas que explicam por que eles odeiam a América vão te dizer que é tudo sobre o Islã. Eles são os primeiros a dizer isso. Eu só estou te contando o que eles dizem. Se você ler todas as declarações sobre o Irã do Departamento de Estado dos Estados Unidos desde 1979, seja um republicano ou um democrata, o presidente, nenhuma delas menciona o Islã. Há uma grande lacuna de conhecimento. Um lado afirma que esse é o motivo do conflito. E nós estamos dizendo, bem, há uma coisa que sabemos que o conflito não é sobre, e é justamente sobre o que eles dizem que é. Não funciona assim. Eles nos disseram do que se tratava o conflito. Nós deveríamos ter estudado isso e tentado entender o que fazer a respeito. Se tivéssemos feito isso no Departamento de Estado todos esses anos, nunca teria existido acordo negociado com a República Islâmica do Irã. E então você pode dizer, bem, então como pode haver paz? Existe uma maneira, e é não empreender jihad. E aqui, novamente, é de acordo com a lei islâmica, que a República Islâmica segue. Você não empreende jihad se o inimigo tem mais do que o dobro da sua força e você não tem chance de vencer. Se não acreditassem na vitória, não lutariam. E se nós tivéssemos projetado força, não só militar, mas força civilizacional, social, cultural, então nada disso estaria acontecendo agora. E se nós tivéssemos lido as leis do Islã e entendido que, quando eles dizem, ei, sim, queremos negociar, ir para o Paquistão, Catar ou onde fossem as negociações e discutir tudo isso, era admitir que estavam perdendo. Então, nada disso ocorreria hoje. Esse é um problema que poderia ser administrado,
mas só pode ser administrado de forma inteligente, estando informado sobre todos os aspectos envolvidos. E esse é o grande problema que temos, que nem todos esses aspectos foram considerados. E é por isso que houve tanta confusão nos últimos dias, quando o presidente disse que há um cessar-fogo e que todos vão parar de lutar. E então o Hezbollah, o grupo terrorista no Líbano, lança foguetes contra Israel, violando a primeira estipulação do Memorando de Entendimento, que é o acordo que acabou de ser assinado em Versalhes, que haveria cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano. Por que fizeram isso? Porque o governo israelense já havia dito: vamos nos defender e proteger nosso povo. Eles atacam civis israelenses com foguetes, então vamos responder. Quando os israelenses responderam, a República Islâmica disse: isso é uma violação do cessar-fogo, e então estamos fechando o Estreito de Hormuz novamente, e é aí que estamos agora. E toda a ideia, na verdade, é fazer com que o governo dos Estados Unidos pressione o governo israelense para não responder aos foguetes disparados do Líbano. Para que o estreito possa permanecer aberto e a paz supostamente prevaleça, exceto para os civis israelenses, que não teriam paz. A questão é que nenhum país pode concordar com isso, porque então, quero dizer, e se pessoas estivessem disparando foguetes do México e alguém dissesse: bem, não respondam porque estamos tendo negociações importantes com o México e queremos fazer a paz. Bem, tudo bem. Mas se civis estão sendo mortos em qualquer país, isso não é realmente uma base forte para estabelecer um acordo de paz. A questão sobre a jihad também é que ela é global. Em 11 de setembro de 2001, 19 jihadistas islâmicos derrubaram as Torres Gêmeas e atacaram o Pentágono. Eles estavam atacando outro alvo. Planejavam atacar outro local em Washington, D.C., seja a Casa Branca ou o Capitólio dos Estados Unidos, e foram impedidos quando os passageiros se revoltaram e derrubaram o próprio avião em um campo na Pensilvânia. E as pessoas que realizaram aqueles ataques em 11 de setembro seguiam exatamente a mesma ideologia que a República Islâmica do Irã segue hoje. E exatamente a mesma ideologia das pessoas que estão matando cristãos na Nigéria hoje, das pessoas que estão matando hindus em Bangladesh hoje e de outros jihadistas ao redor do mundo. Tudo isso emana da mesma ideologia e do mesmo imperativo global. Então, se quisermos lidar com esse problema de maneira abrangente e eficaz, uma das principais coisas que poderíamos fazer seria estabelecer ou fortalecer nossas alianças com todos os países que são ameaçados pelo mesmo jihad, e isso incluiria a Índia. Isso incluiria a Tailândia. Isso incluiria a Nigéria, pelo menos no sentido de Biafra, os cristãos do sudeste da Nigéria que estão lutando por sua independência justamente para se protegerem do jihad islâmico. E isso incluiria Israel e outros também. E essa seria uma aliança baseada no fato de que todos nós estamos enfrentando a mesma ameaça. E que a única maneira de lidar com essa ameaça, como expliquei, é por meio da força. Que seja tão grande que o outro lado veja que não há vantagem em lutar. E você pode pensar: bem, será que isso é realmente possível? É provável que possa haver uma força tão grande por parte dos Estados Unidos e seus aliados que a jihad realmente pare? E eu digo sim, na verdade existe, porque isso já aconteceu na história. E mesmo se você voltar 100 anos atrás, ou um pouco mais, você não encontra o mesmo tipo de atividade jihadista no Ocidente ou em qualquer lugar do mundo que você encontra hoje. Na verdade, a última grande jihad que foi declarada por um califa, califa significa sucessor. E, de acordo com a lei islâmica, mais uma vez, o califa é o sucessor de Maomé, o profeta do Islã, como líder militar e político dos muçulmanos e líder espiritual dos muçulmanos em todo o mundo. Diversos grandes impérios islâmicos do passado foram califados. O califado foi abolido, no entanto, em 1924 e não houve outro desde então, embora muitos grupos islâmicos estejam tentando restabelecê-lo agora. De qualquer forma, a abolição do califado é justamente esse o ponto. O Império Otomano foi o último grande califado, um império islâmico governado pela lei islâmica e que travava jihad contra estados não muçulmanos. E se você estudou um pouco de história, sabe que eles ameaçaram a Europa por muitos séculos e tentaram conquistar e islamizar o continente europeu.
E eles declararam a Primeira Guerra Mundial como uma jihad. Eles estavam lutando ao lado dos alemães e perderam a Primeira Guerra Mundial e o próprio Império Otomano caiu. Depois, foi fundada a República Secular da Turquia. Já não é tão secular assim, mas foi por muitas décadas. E ela foi fundada por um homem chamado Kemal Atatürk, que a criou com base na ideia de que o islamismo político havia fracassado. O Império Otomano era um império islâmico e perdeu a guerra. E ele disse: "Olha, o Ocidente é bem-sucedido. As repúblicas seculares ocidentais são as mais poderosas, os países mais prósperos do mundo, então devemos imitá-las." E ele fundou a República da Turquia. A Turquia nunca foi exemplo de respeito aos direitos humanos, tendo realizado genocídios armênio, grego e assírio, entre outros. No entanto, pelo seu caráter secular, indicava que ainda é oficialmente uma república secular, embora agora Recep Tayyip Erdoğan, o presidente da Turquia, esteja revertendo tudo isso e reislamizando o país. A Turquia mostrou que havia uma possibilidade no mundo islâmico de um governante muçulmano de um país de maioria muçulmana dizer: "Isso não está funcionando." E o Ocidente é muito mais bem-sucedido. Devemos imitá-los. Poderíamos voltar a esse ponto. Hoje em dia, isso parece inconcebível. Muita coisa mudou no mundo. Você olha para os países islâmicos hoje e quase todas as mulheres estão usando o hijab, o lenço na cabeça. Você vê isso muito também nos Estados Unidos. E o hijab, sabe, não sei se você está ciente, é porque é responsabilidade da mulher garantir que os homens não sejam tentados. E então, se os homens forem tentados, as mulheres têm que se cobrir para garantir que eles não sejam tentados. E então, se mesmo assim os homens acabarem sendo tentados, a mulher pode ser morta no que é conhecido como crime de honra. Essas coisas fazem parte da cultura islâmica, mas se você voltar 50 ou 60 anos, Gamal Abdel Nasser, o presidente do Egito nos anos 50, você pode vê-lo no YouTube, ainda existe esse vídeo por aí. Ele diz que a Irmandade Muçulmana, que era e ainda é uma organização islâmica tentando estabelecer a lei islâmica em todo o mundo. Ele diz que eles querem obrigar as mulheres a usarem o hijab. E ele começa a rir e a plateia começa a rir. E ele diz: "Você que diga para elas usarem." Bem, se você for ao Egito agora, todas as mulheres estão usando. E isso é, em parte, uma resposta a simplesmente ir o mais longe que você consegue antes de ser impedido, que é o que agressores fazem em praticamente todo o contexto. E, sabe, se você está na escola e tem um valentão lá, ele vai continuar fazendo tudo o que conseguir até ser impedido. E é a mesma coisa com os jihadistas. Eles vão até onde conseguirem até serem impedidos. No século XX, pelo menos na primeira parte dele, eles foram impedidos. Mas agora é justamente o contrário. Eles estão encorajados. E cada gesto de conciliação, cada tentativa de aproximação, para eles, é considerado um sinal de fraqueza, e eles se aproveitam disso. Esse é o grande perigo que enfrentamos hoje. Nossas tentativas de estender a mão em amizade à República Islâmica do Irã serão vistas apenas como um sinal de fraqueza, e eles vão intensificar a jihad em vez de pensar que agora não é o momento. Precisamos deixar isso de lado. Então, seja o que for que aconteça agora, a situação está muito confusa, muito instável. Mas uma coisa da qual podemos ter certeza é que a República Islâmica do Irã continuará a gritar morte à América e morte a Israel, e continuará a perseguir ambos. O Ayatollah Khamenei, que foi morto há alguns meses, o líder supremo da República Islâmica do Irã, disse há alguns anos que morte à América não é apenas um slogan, é a política e o objetivo de todo o regime. E essa política e objetivo não mudaram. Então espero que, ao seguirem para a faculdade, iniciarem suas carreiras e talvez alguns de vocês entrem na esfera política. Que vocês tratem o problema da jihad, manifestado pela República Islâmica do Irã e por muitos outros, de forma mais realista do que o governo dos Estados Unidos tem feito até agora. Muito obrigado. Minha pergunta: você acha possível convivermos pacificamente com sociedades islâmicas? Se não, o que acha que podemos fazer para contornar isso e encontrar paz e segurança? Não podemos conviver em paz com sociedades dominadas pelo Islã. Isso não é porque devemos ser beligerantes com eles, mas porque eles serão beligerantes conosco. O Alcorão diz, capítulo 8, versículo 39, lutem contra eles até que não haja mais perseguição e a religião seja toda para Alá.
Quando você for para a faculdade e eles começarem a mentir para você de forma generalizada, vão dizer que o Islã é paz e que, no máximo, o Islã permite a autodefesa. Mas esse versículo em si, capítulo 8, versículo 39, anote se você estiver fazendo anotações. Ele por si só destrói tudo isso. Veja, lutem contra eles. Esses são os descrentes, somos nós, até que não haja mais perseguição. Isso é autodefesa. Mas se fosse apenas autodefesa, pararia aí, mas não para aí. Lutem contra eles até que não haja mais perseguição e a religião seja toda para Alá. Se você vai lutar até que a religião seja toda para Alá, então veja, você pode estar cuidando da sua própria vida e não incomodando ninguém. Mas se sua religião não for totalmente para Alá, algum muçulmano pode achar que deve lutar contra você. É assim o Islã. E existe, se você tem um país inteiro orientado para o Islã, como Irã, Paquistão, Arábia Saudita ou Afeganistão e muitos outros também. Então eles estão em uma situação perpétua de hostilidade em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não são islâmicos e eles têm um imperativo imperialista, como acabei de explicar. E também porque, como disse na palestra, eles nos veem como o principal obstáculo ao estabelecimento da lei islâmica em todo lugar. Então, o que fazemos? Como eu disse, temos que ser fortes e entender que nunca poderá haver paz. Veja, o presidente, ele é o grande negociador, certo? Ele escreveu A Arte da Negociação. É um empresário bilionário e bem-sucedido. Por isso, acredita que pode negociar com qualquer um. Talvez consiga, pois é muito inteligente. Ao mesmo tempo, porém, é muito difícil fazer um acordo com ideólogos fanáticos que acreditam que têm uma responsabilidade diante do Deus deles de serem hostis com você e, no fim, de subjugá-lo sob a hegemonia deles. Tente fazer um acordo com isso. Então, só precisamos entender isso e manter uma posição de força como sociedade. Obrigado. Nós vimos lentamente, ao longo da última década, o aumento do Islã tomando conta da Europa. Vemos isso desde 7 de outubro, especialmente nos Estados Unidos, com protestos pró-Hamas e afins. Também percebi isso na minha escola americana, lá em Taiwan, onde fiz um discurso sobre o dia 7 de outubro logo depois, e recebi muitas críticas por isso. Queria saber como você acha que podemos evitar que o que ocorre na Europa aconteça nos Estados Unidos também. Bem, precisamos parar. Obrigado. Essa pergunta é muito importante. Primeiro, devemos interromper a imigração de países muçulmanos. Alguns dizem que isso é discriminação, mas temos uma escolha e vivemos em uma sociedade tolerante. O Islã é uma ideologia radicalmente intolerante. Uma sociedade tolerante pode tolerar uma ideologia radicalmente intolerante? Também é uma ideologia supremacista. Se você tem uma sociedade tolerante, todos são bem-vindos. E então você deixa todas essas pessoas entrarem, entre as quais há muitas. Não estou dizendo que todos eles são assim, mas entre eles há muitos que são supremacistas e intolerantes. Quando eles agem assim, sua sociedade tolerante será superada e destruída e você não conseguirá mantê-la. Por isso, é preciso decidir. Vamos incomodar algumas pessoas ao não permitir a entrada do grupo inteiro? Ou vamos nos incomodar e colocar em risco nosso futuro e o futuro dos nossos filhos ao permitir a entrada de todos? E essa é a questão diante de nós hoje. Ninguém tem direito natural de morar nos Estados Unidos. Vou te dizer uma coisa. Eu tenho um amigo que conheci em Nova York há muitos anos, e ele se casou com uma mulher peruana e se mudou para o Peru. E ele estava fazendo muita pressão, há uns 10 anos para eu me mudar para o Peru, e ele ficava me dizendo como era ótimo lá. E uma das coisas que ele me contou, porém, me fez desistir completamente da ideia. Ele disse que tem sua esposa peruana e 2 filhos que nasceram no Peru. Então, eles falam espanhol como nativos. Eles cresceram no Peru. Eles são completamente peruanos, mas não são cidadãos peruanos porque ele é americano. E não é tão fácil assim. Você não pode simplesmente nascer no Peru de mãe peruana e ser considerado peruano, porque eles são muito cuidadosos para manter a identidade cultural do Peru. E por isso eles têm restrições severas à imigração e à cidadania. Agora você diria, poxa, os peruanos parecem bem racistas. Ninguém diz isso. Eles só querem cuidar do país e do futuro deles. Por que não podemos fazer o mesmo? Por que você acha que existe essa desconexão na mente desses estudantes universitários, onde eles dizem que apoiam as mulheres e apoiam a paz, quando na realidade o Islã é tão violento e oprime as mulheres? Sabe por quê?
porque são ensinados por marxistas. Esse é o problema. Hoje em dia, quando você vai para a faculdade ou universidade, praticamente em qualquer lugar, seus professores são marxistas e vão te explicar o mundo em termos da dialética marxista. Isso significa, de forma bem simples, que os marxistas veem o mundo em termos de opressor e oprimido, e eles ficam do lado dos oprimidos. E assim, eles veem o conflito entre israelenses e palestinos como o poderoso opressor israelense contra os pobres, desfavorecidos e oprimidos palestinos. Isso é um grande absurdo desde o começo. Você sabia que os palestinos nem sequer existiam até 1960, antes disso? Se você voltar para 1948, quando Israel foi fundado, e ler as deliberações das Nações Unidas sobre a fundação de Israel e sobre como eles iriam dividir a terra e dar uma parte dela para os árabes, nunca mencionam os palestinos. Eles mencionam a Palestina porque era o nome da região, mas é como Cleveland, uma cidade. Ela tem limites de cidade, mas não existe uma etnia ou nacionalidade de Cleveland. Eles são apenas americanos. E os palestinos eram e são árabes que não se diferenciavam linguisticamente, culturalmente, religiosamente ou etnicamente dos outros árabes. Então, em 1964, a KGB, o serviço de espionagem do Partido Comunista, como a CIA, criou a nacionalidade palestina. Eles inventaram isso do nada. Por quê? Para que pudessem enquadrar o conflito com Israel em termos marxistas, como opressor versus oprimido, os israelenses versus essa enorme máquina de guerra israelense contra esse pequeno povo palestino. É tudo uma bobagem, mas é isso que você aprende quando vai para a faculdade, junto com muitas outras bobagens. Então, todas essas crianças que estão aí protestando, elas não têm a menor ideia do que estão enfrentando. E você está certo. Há uma tremenda contradição entre o marxismo, que é ateísta e supostamente radicalmente igualitário, mulheres e homens totalmente iguais, todo mundo totalmente igual. Não estou falando de todo mundo como todos esses gêneros inventados. Quero dizer todas as nacionalidades totalmente iguais. E tudo isso é visto como justiça social. Então, como eles poderiam se aliar ao Islã, que institucionaliza a discriminação contra as mulheres, discriminação contra não muçulmanos e é obviamente muito teísta? É uma aliança de conveniência, unida pelo ódio ao Ocidente e pelo autoritarismo. Ambos detestam dissidência, liberdade de expressão e o Ocidente, incluindo os Estados Unidos. Então eles acham que vão nos destruir, os patriotas, e depois vão se voltar uns contra os outros. E os esquerdistas acham que vão conseguir controlar os muçulmanos. Eu não acho que vão conseguir. O Ayatollah Khomeini, que estabeleceu a República Islâmica do Irã, como eu disse, se aliou aos comunistas iranianos. E os comunistas iranianos pensaram: ótimo, vamos fazer parte desse novo governo e teremos poder. Mas em vez disso, assim que ele assumiu o poder, ele os jogou na prisão e mandou matá-los. Provavelmente, esses estudantes universitários de esquerda terão o mesmo destino caso vençam, mas esperamos que nunca descubram isso, pois não vão vencer. Obrigada. Obrigado. Você comentou isso em seu discurso, mas notei que várias empresas de moda, como a Lululemon, estão começando a produzir hijabs em larga escala. E há muitos americanos e até mesmo feministas que estão elogiando isso e dizendo aos cristãos que precisamos aceitar isso em nossa sociedade. Como explicaria que isso é, na verdade, um sinal de opressão? Isso é um claro sinal de opressão. Na palestra, disse que o hijab foi criado para evitar que homens se sintam tentados. Mesmo assim, mulheres são agredidas brutalmente e mortas se os homens forem tentados. Mulheres também foram mortas e agredidas por não usarem o hijab. E então, feministas ocidentais radicais criaram o Dia Mundial do Hijab em solidariedade às supostas mulheres que usam hijab e que supostamente são oprimidas por direitistas malvados. Nenhum direitista malvado está oprimindo mulheres que usam hijab. É justamente o contrário. Elas são oprimidas por suas próprias famílias e suas próprias culturas, que podem matá-las ou espancá-las se não usarem o hijab. Mas eu acho que a Lululemon e esse pessoal sabem de tudo isso. Eles simplesmente não se importam. Eles veem que é para esse lado que os ventos culturais estão soprando e querem ganhar dinheiro com isso. O que vemos aqui, na verdade, é uma espécie de fascismo. A esquerda sempre chama a direita e Trump de fascistas, mas, na verdade, são eles os fascistas.
Qual é a diferença entre fascismo e comunismo? No comunismo, o governo assume o controle das empresas. Eles são donos de tudo. Em qualquer emprego, seja restaurante, loja de roupas ou outro, você trabalha para o governo. Governos fascistas não agem assim. Eles fazem com que todas as empresas privadas trabalhem para eles. Assim, todas agem da mesma forma e seguem as mesmas ordens, mas continuam sendo privadas. É isso que temos hoje na América, quando muitas empresas correm para agir em sintonia com a esquerda. Quando a esquerda governava nos anos de Obama e Biden, colaborava com o governo. Isso é fascismo e deve ser denunciado. Talvez assim parem por vergonha. Não acho que eles vão parar só porque você mostra que ajudam a opressão. Eles sabem e não ligam. Obrigado. Olá, meu nome é David Nystrom, acabei de me formar na Classical Conversations. Eu queria perguntar: obviamente é um grande objetivo e ideal do Islã conquistar, mas quais são algumas estratégias não violentas do Islã para ficar atento e combater? Bem, Sim, bem, certamente existe a jihad não violenta. Escrevi há anos o livro Stealth Jihad, que abordava infiltração e subversão feitas atualmente por grupos islâmicos. Há um grupo chamado Irmandade Muçulmana que mencionei, uma organização internacional muito ativa nos Estados Unidos. Principais organizações muçulmanas dos Estados Unidos têm ligação com a Irmandade. A Irmandade, anos atrás, tinha a Fundação Terra Santa, uma instituição de caridade islâmica que recebia doações e enviava dinheiro ao Hamas, considerado grupo terrorista pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos fechou a Fundação Terra Santa porque é ilegal enviar dinheiro para grupos terroristas, e o FBI invadiu seus escritórios. Quando eles invadiram os escritórios, encontraram um documento muito interessante, e era o que eles chamaram de um memorando explicativo sobre a Irmandade nos Estados Unidos. Era sobre como a Irmandade muçulmana vai dominar os Estados Unidos. Diz que você pode encontrar e ler online. Recomendo muito, é uma leitura importante. E dizia: vou te dar a citação exata. Os irmãos devem entender que o trabalho deles na América é uma espécie de grande jihad para eliminar e destruir a civilização ocidental por dentro e sabotar sua miserável casa. Pelas mãos deles e pelas mãos dos crentes para que ela caia e a religião de Alá triunfe sobre as outras religiões. Esse é o plano para os Estados Unidos. Observe que foi dito, pelas mãos deles e pelas mãos dos crentes. O que isso significa? Isso significa que eles vão eliminar e destruir a civilização ocidental por dentro e sabotar sua miserável casa pelas mãos do próprio povo do Ocidente. E isso, na verdade, é uma referência ao capítulo 59, versículo 2 do Alcorão, onde Alá está lutando contra os descrentes e os deixa confusos para que comecem a destruir suas próprias casas com as próprias mãos. E é isso que a Irmandade Muçulmana vem tentando fazer nos Estados Unidos. O Conselho de Relações Americano-Islâmicas, a Sociedade Muçulmana Americana, a Associação de Estudantes Muçulmanos, Estudantes pela Justiça na Palestina, Muçulmanos Americanos pela Palestina e outros grupos. Eles estão trabalhando para que a gente se autodestrua, para destruir nossa casa com as nossas próprias mãos. Os estudantes universitários que vão às ruas agitar em favor do Hamas são um exemplo disso. Os políticos que pensam: eu preciso dos votos dos muçulmanos, vou aparecer e falar pela CAIR e dizer que precisamos combater a islamofobia. Isso é um exemplo disso porque aí eles acham que qualquer tipo de ação contra o avanço da jihad é islamofóbica, é racista, é preconceituosa e por isso eles não fazem nada. E assim, eles estão fazendo com que destruamos nossa própria casa com as nossas próprias mãos. E isso está funcionando muito bem porque ainda há tão pouca consciência de que isso está realmente acontecendo. E assim, você vai encontrar amigos e aliados da Irmandade Muçulmana em todos os níveis do governo, e eles estão sendo eleitos para cada vez mais cargos em todos os níveis do governo. Há um grupo chamado Engage, ligado à Irmandade Muçulmana, que busca eleger muçulmanos em diversos lugares. E Joe Biden apareceu, falou com eles por vídeo e prometeu ajudá-los porque acha que está conseguindo que os muçulmanos votem nele e está tudo uma grande família feliz. E ele não percebe que está ajudando a destruir a nossa própria casa com as nossas próprias mãos. E é assim que geralmente funciona. Está funcionando muito bem até agora. Espero que você cresça e combata isso. muito obrigado.
Então, eu não estava vivo na época. Mas depois dos ataques radicais em 11 de setembro, parece que houve um aumento na unidade nacional. As pessoas conseguiram deixar de lado suas diferenças de cor de pele e orientação religiosa. Como podemos superar diferenças e nos unir para apoiar nosso país durante a guerra no Oriente Médio, especialmente com o governador de Nova York sendo muçulmano? O prefeito é muçulmano. Eu me lembro daqueles dias, e isso durou cerca de uma semana, talvez 2. Foi muito bom quando aconteceu. De repente, éramos todos americanos. Você via bandeiras por toda parte. Todo mundo queria ir e vingar a queda das torres. Mas isso evaporou quase imediatamente. E um dos motivos pelos quais isso evaporou foi por causa da informação incorreta e da desinformação a que todos nós fomos e ainda somos submetidos. E uma dessas coisas, um dos problemas, como eu disse, os professores nas faculdades e universidades, eles são marxistas. Eles ensinam o ódio à América. Eles ensinam esses jovens estudantes. Você verá isso na faculdade, talvez já tenha visto no ensino médio. Muitas das pessoas com quem você estuda acham que é legal odiar a América e desejar o mal para ela. E eles não fazem ideia do que estão desejando. E é melhor que eles torçam para não conseguirem o que querem. Mas dito isso, a única solução é reformar as faculdades e universidades. E eu acho que uma das principais coisas que precisamos fazer é dizer que vocês não vão receber 1 centavo de qualquer tipo de apoio do governo. Muitas dessas faculdades têm grandes fundos patrimoniais e ainda recebem dinheiro do governo, mesmo sem permitir todos os pontos de vista ou ensinando anti-americanismo, entre outros. E isso precisa ser entendido como uma batalha pelo nosso futuro, que se não vencermos, estaremos realmente perdidos. Por isso, eu encorajo vocês a lutar contra isso e defender o fato de que temos tudo para nos orgulhar e sermos gratos como americanos. E que todos nós deveríamos agradecer a Deus todos os dias, que vivemos aqui e que podemos desfrutar das liberdades e da prosperidade que nossos antepassados nos permitiram aproveitar. Não há motivo para se envergonhar de ser americano. E isso precisa ser dito, repetido e reafirmado com orgulho e sem pedir desculpas, em todos os contextos. Oi, sou Josias Peters e estudo na Harmony High School, Flórida. Como podemos proteger a América da lei islâmica em nosso próprio país quando permitimos que eles pratiquem sua religião, já que damos a eles a liberdade religiosa para isso nos Estados Unidos? Bem, essa é a questão. Há muita confusão. Liberdade religiosa não permite descumprir outras leis, mas é assim que muitos entendem. No século XIX, a Igreja Mórmon era dominante em Utah, como acredito que ainda seja. Utah era um território, não um estado, e eles solicitaram a condição de estado. A Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou: Utah só será estado quando a Igreja Mórmon proibir a poligamia. Hoje, isso não aconteceria. A Igreja Mórmon proibiu a poligamia e Utah se tornou um estado. Mas hoje em dia, as pessoas diriam: isso é liberdade religiosa deles. Como você pode dizer isso? Porque existe um fenômeno chamado isso é terrível. Sinto muito por ter que mencionar isso, mas é um fato. Mutilação genital feminina é praticada no Islã. Segundo Maomé, deveria ser feita em homens e mulheres. E é algo que causa uma quantidade enorme de dor e horror para meninas e mulheres jovens. É comum em certas regiões do mundo islâmico. 2 médicos em Detroit foram presos há anos por praticarem isso. Eles usaram a liberdade religiosa como defesa, alegando que era parte do Islã. Assim, um juiz arquivou o caso. Se mantivermos essa ideia de liberdade religiosa, o que faremos? Dizer, bem, esses caras entraram com bombas e iam se explodir e matar todo mundo na sala, mas é a religião deles, porque o Alcorão diz: matem-nos onde quer que os encontrem. Temos que permitir isso por ser liberdade religiosa deles, o que é absurdo. Então, por que aceitamos outras situações assim? Precisamos delimitar e deixar muito claro que a liberdade religiosa é absolutamente um direito que os americanos têm, mas que isso não permite que você quebre outras leis. E termina aí. Então, se você vai dizer que o terrorismo ou a mutilação genital feminina ou qualquer uma dessas outras coisas que são contrárias às liberdades constitucionais fazem parte da sua religião, então você precisa deixar esses aspectos da sua religião do lado de fora e deixar isso muito claro nas suas mesquitas. Essas atitudes não são toleradas nos Estados Unidos. Aqui você deve pregar contra elas ou não será bem-vindo. Ninguém teve coragem de agir assim até agora. Espero que alguns de vocês tenham. Obrigado.